Essa é uma roda do despertar, meu nome é Simone Cassola e eu quero falar um pouquinho sobre a gripe. Eu fiquei super gripada esses dias, tava em atividade, fui pra Montana, fiz vários cursos de Theta Healing lá, voltei empolgada demais, não dei atenção pro meu cansaço e acabei caindo de cama. Dei curso meio resfriada, cuidando, ao mesmo tempo que eu tava dando curso, eu tava tomando chá de gengibre, chá de alho, comendo direitinho para não piorar, mas eu tinha lá meu compromisso, né? Então, às vezes eu dou dicas para vocês, falo, descansem, vejam o que tá acontecendo, mas eu sei que às vezes a gente precisa honrar nossos compromissos e isso acabou de acontecer comigo, né? Então eu tive esse curso que eu tava dando no final de semana, não esse, o anterior. Aí na quarta e na quinta, aí tive as correrias dos cursos que eu ainda tô produzindo. Aí na quarta e na quinta eu fiquei o dia inteiro em outro curso, que eu tava como aluna. Enfim, no sábado eu fui para um projeto São José dos Campos atender, fiquei até tarde. Ainda almocei lá para não piorar, mas acabou que no domingo fiquei de cama. Enfim, fiquei de cama até ontem. Ontem eu levantei, aí vou contar o que eu fui fazer ontem quando eu levantei, pra sintonizar aí com essas coisas de energia, de crenças. Ó, lembrando que no Roda do Despertar vocês podem fazer as perguntas, aí eu vou olhando e vou respondendo pra vocês, tá? Então fiquem aí à vontade. Vou até dar uma olhadinha aqui que vocês já... tem algumas pessoas, legal. Então o que aconteceu? Ops, deixa eu arrumar aqui de novo. O que aconteceu? Essa história, o que acontece com a gripe, né? A gripe, a gente tem alguma coisa ali acontecendo que deixa a gente um pouco, digamos assim, aberto a alguma transformação. Então, e aí como eu fiquei muito gripada, comecei a melhorar ontem, eu falei, deixa eu voltar e falar lá com o pessoal e contar o que aconteceu. Enfim, quando a gente fica gripado, é muito claro que você precisa descansar, dar uma olhada de novo na sua vida, se você está se alimentando bem, se você está tomando bastante água, se está faltando algum nutriente no seu organismo, né? Isso é básico, aquela parte do físico, né? Que aparece bem no nosso corpo físico. E aí, como eu trabalho com corpo físico, emocional, mental e espiritual, tem outras coisas que também acontecem. Então, o que acontece? Se você tiver uma situação, se você pensar, não, mas eu tô comendo bem, enfim, bebendo bastante água, uma outra coisa, fazer exercício para fortalecer o físico. Isso é bem importante. Então, quando você faz exercício e o exercício adequado para você, para o seu organismo ficar bem, é super importante também. Não, então tá, então tô comendo bem, tô fazendo exercício, tô dormindo bem, isso é super importante também. Noite de sono, né? Tô descansando bem, acordo descansado, tá ótimo. Tá, tem então alguma outra coisa que tá pedindo para ser olhada, né? Tá, então quando acontece isso, o nosso corpo físico, ele é o elo aqui com esse planeta, com esse plano, né? Já contei acho que isso pra vocês, mas vamos retomar isso. Então, quando a gente tem alguma coisa para aprender e a gente não tá entendendo direito, acontece alguma coisa no nosso corpo físico. A gripe, além dessas coisas da gente se cuidar e tudo mais, tem as coisas, os aprendizados e a parte emocional. Então, se a gente tá com alguma coisa emocional acontecendo, tá engolindo sapo, tá fazendo coisas que não gosta, né? Ou ficou estressado, não soube lidar com aquilo, ele aparece em algum lugar. Então, por exemplo, tem vários tipos de gripe, né? Se a gente for pensar. Então, tem gripe que a gente fica com isso daqui tudo congestionado, que ataca sinusite, alergia, essas coisas. Então, tá relacionado muito a essa parte aqui, né? O que é que eu não tô querendo ver? O que é que eu não tô dando atenção na minha vida, que eu não tô olhando, né?
Quando a gente pega a parte da garganta, a gente tá mais no chakra laríngeo. O chakra laríngeo, ele fala do nosso posicionamento perante a vida, perante as outras pessoas. Então, o que é que eu não tô me colocando, que eu não tô me posicionando, que eu não tô sabendo me colocar, que acaba deixando esse chakra vulnerável, né, enfraquecido. Então, aí você acaba pegando uma gripe com a garganta ruim. Aí você fala, ai não, eu peguei lá do colega do trabalho, porque tá todo mundo gripado. Mas você pode ver que algumas pessoas não pegam, né? Então, assim, se você não tem aquilo sintonizado, quando eu falo sintonizado é assim, se a pessoa tá ótima, além do físico, ela tá feliz, ela é uma pessoa que não guarda mágoas, que ela vai super ótima, não guarda mágoa, que ela não guarda culpa, que ela não tem remorso, que ela não fica ressentida. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do trabalho, né? Ela não é ressentida com o chefe dela, nem nada disso. Dificilmente essa pessoa fica doente. Por quê? Porque ela tá de acordo, ela tá coesa com a essência dela. E quando a pessoa tá coesa com a essência dela, não existe sintonia com um vírus para o vírus chegar e se instalar. Né? Então, quando você pega alguma doença, mesmo que seja resfriado, gripe, que a gente considera que é super comum, né? Quer dizer, a gente, tô falando a gente, eu, enfim, né, gente? Eu tô falando de todo mundo. É ótimo, né? Quero falar de mim e ainda põe todos vocês no que a gente pensa, né? O que eu penso. Enfim, mesmo sendo algumas coisas que são corriqueiras, que fazem parte do dia a dia, né? Que a gente vê no cotidiano bastante. Ainda assim é porque a pessoa tá com uma sintonia com alguma coisa ali, de que não tá coeso com a essência dela, com a alma dela. Então quando a gente, e assim, a gripe, quando ela põe de cama, que foi meu caso, né, fiquei de cama aí domingo inteiro, segunda, hoje é quinta, eu fui levantar ontem à tarde, né, fiquei de cama todos esses dias. Então, o que eu comecei a pensar já no final da terça? Gente, o que eu tava fazendo que o meu organismo, né, a minha essência, fez de uma forma que o meu físico precisasse ficar de cama, né? Então ela me colocou numa forma que eu precisei olhar o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo para depois voltar à vida, né? Existe toda essa... Me deu uma trégua ainda, porque eu dei curso mal, fui atender em São José dos Campos no sábado mal, tava maquiada, bonitinha, não tava com o nariz assim tão ruim. E aí piorei, porque não dei atenção para cansaço, quer dizer, eu podia, só com o cansaço que eu tava sentindo e o que eu tava espirrando, eu já podia ter entendido que eu tinha que olhar para alguma coisa, mas não, continuei. Tava empolgada, continuei, e aí acabei ficando de cama. Então tá, aí de cama a gente olha. Então, o que tá pior? É o nariz? Porque daí pra mim pegou, né? Que o nariz dava pontada no ouvido. Tudo isso é muito relacionado ao chakra frontal. Né? Então é a questão do olhar, é a questão da pineal, da sensibilidade, olhar também para o sono, né? Para os sonhos também. Agora, começou a pegar, deu uma arranhada na garganta, a garganta é o laríngeo, né? Então aqui é o posicionamento na minha vida, o posicionamento com as outras pessoas. Enfim, começa a dar tosse, a gente já tá descendo pro cardíaco, né? Então ele é aqui o meio do caminho. Se você dá uma bobeada ou você tem muita mágoa, muita culpa no coração, muito ressentimento, isso desce rapidinho, você começa a tossir e aquilo vai espalhando. E aí tem que tomar muito cuidado, porque o chakra cardíaco é um chakra extremamente importante, porque ele faz a conexão do nosso corpo físico aos nossos outros corpos, né? Então ele faz a conexão com a nossa essência. E se você não tá na coesão com essa essência, se você guarda muitas coisas que você tá fazendo contra a sua vontade, mesmo que você não tenha consciência disso, que você não sinta isso, a chance de você de alastrar para uma pneumonia, né, de abrir espaço para uma bactéria de pneumonia, ela é alta. Por exemplo, quando a gente está sintonizado para ter alguma desses sintomas, né, tá com alguma dessas doenças, isso quer dizer que a gente está enfraquecido naquilo,
né, naquela região do corpo. E quando a gente está enfraquecido, qualquer doença, mesmo que ela seja leve, ela pode piorar. Então, se você não parar para olhar, a tendência é que vai piorando, vai piorando. Então, a sugestão é sempre que a gente olhe quando a gente passa mal. Eu sei que tem a história de honrar os compromissos, como aconteceu comigo, enfim, mas ainda assim dava para eu ter dado uma paradinha e eu continuei frenética para fazer outras coisas. Acabou que foi pior, né? Foi pior a minha continuidade do que se eu tivesse em algum momento parado, né, pra ver isso. E aí o que acontece? O nosso corpo, ele, enquanto expressão física, né, enquanto expressão nesse plano, ele é muito claro, né? Então, se você não está de acordo com o que você está fazendo, se você não está gostando do que você está fazendo, se você não concorda com a ação que você está fazendo, o corpo vai, e você continua, uma hora vai aparecer no corpo. Isso é para qualquer doença, né? Então, a ideia é que você pare. Então, por exemplo, eu tava ali com uma programação minha de cursos e tudo mais, muito mental, muito racional. Quer dizer, minha gripe foi toda aqui, né? Porque ela tava muito racional, eu querendo marcar cursos, falar, gente, os cursos, e na verdade eu entendi que minha dinâmica é outra. Então esse foi meu aprendizado, né? Eu fiz uma agenda, gente, até março do ano que vem, quando eu tava em Montana. E aí eu sair um pouco da minha essência, que é a dinâmica de estar com as pessoas, de conversar, de responder as perguntas de todo mundo. Eu sou bem essa cara, né? Minhas amigas me ligam, me mandam um áudio pedindo conselho, pedindo... Tem uma até que brinca que fala que agora eu sou a guru dela. Eu acho muito engraçado isso. Enfim, mas eu gosto de responder as coisas que, né, que eu estudo, né? Eu percebo. Então, as minhas características, os meus talentos em relação a isso foram realmente muito expandidos. Então, hoje eu consigo ter uma visão mais clara das coisas, mas nem por isso que às vezes eu não dou uma queda, né? A gente é ser humano e a gente tem sempre as coisas a melhorar, então realmente às vezes a gente dá uma escorregada na casca da banana, mas tudo bem, a gente levanta e continua. E então é interessante, né? Porque quando você fica nessa história da doença, você não para olhar, tipo, vai dar estranho. Pra quem é Theta Healer, vamos ver se tem algum Theta Healer aí vendo, ouvindo os vídeos, tem uma coisa mais técnica pra fazer quando você fica doente. Então, por exemplo, você pode, pra entender, porque normalmente Theta Healer já tá trabalhando há um tempo, já desfez um monte de crença, já tá mais coeso. Então, quando acontece isso, a gente para pra olhar um pouco mais profundo. Então eu tava com toda essa história da minha agenda e tinha coisas de marketing também acontecendo, que eu não tava gostando do jeito que tava indo. Então todo esse assunto acabou me derrubando para falar, então, para e recomeça. Para tudo. Para e recomeça a agenda, recomeça conexões. Era isso no meu caso. E fui olhar mais profundamente da onde que vinha isso, e aí achei um negócio em 5 gerações para trás, enfim, que já deu uma mexida em crenças também. Para quem é Theta Healer, dá para ver, dá para fazer com leitura, vendo o que está acontecendo internamente, considerando o vírus, considerando a bactéria, e fazer inclusive o trabalho de crença com o próprio vírus e a bactéria. Isso é extremamente efetivo. Então, para quem já tem a técnica e tiver aí gripado, alguma coisa assim, para e olha para isso, pergunta. Porque também tem, e pergunta o que é que está ensinando, porque os vírus, as bactérias, eles não são contra a gente, né? Inclusive, a gente tem muita bactéria no organismo que é muito benéfica, que sem elas a gente não sobreviveria. Então, é interessante a gente perguntar, e se ela não for, e se estiver prejudicando, porque ela está alastrada e tudo mais, dá inclusive pra gente dar comandos, a gente conversar, e, enfim, fazer coisas assim com a própria bactérias e vírus. Parece meio doido, mas quem é Theta Healer vai entender o que eu tô falando. Então, sobe lá no 7º plano e verifica isso, tá? Inclusive, tem um curso
do Theta Healing, que é o ritmo para o peso perfeito, que ele fala muito disso, do organismo, né, do físico, como ele se apresenta, como ele se expressa, de acordo com as coisas que a gente pensa, de acordo com as coisas que a gente